Oi, tô passando aqui pra dizer que se você ainda não começou a estudar pra fazer a prova de residência pro Hospital Sofia Feldman, já tá na hora, tá? Boa tarde! Na verdade, agora é boa tarde, 12:30. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, até que enfim, esse vídeo saiu, porque, né, afinal de contas, logo sai o edital pra residência no Hospital Sofia Feldman. Então, esse vídeo de hoje vai ser basicamente como que é o processo seletivo pra seleção. Ficou bem processo seletivo para seleção da residência do Hospital Sofia Feldman, tá? Então eu vou ler com vocês o edital, vou esclarecer muitas coisas em relação à avaliação curricular, que eu tive muitas dúvidas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu fiquei muito feliz porque o vídeo que eu postei sobre o primeiro dia do plantão, eu não sei quanto que tá agora, mas da última vez que eu olhei, tava batendo quase 2.000 visualizações. E assim, o pessoal se inscreveu no canal, eu fiquei chocada. Eu sei que eu dei uma sumida, mas eu pretendo voltar agora e postar mais sobre plantões e tudo mais. Inclusive, domingo eu vou ter um plantão noturno e eu vou postar pra vocês como que é a rotina do noturno também, tá bom? Então é isso, bora aqui, voltar. Então, gente, é muito importante que vocês leiam o edital todo, completo, e ler de verdade pra entender. Porque é muita informação e às vezes a gente se perde em datas ou alguma coisa assim. Então é importante que vocês leiam. Esse vídeo, ele vai ter duas partes. Essa primeira parte vai ser sobre o edital, né, do processo seletivo da residência. E a segunda parte vai ser eu falando como que foi meu processo de estudo, como eu estudei e tudo mais, né? Como que eu passei na residência. Então, a primeira coisa que vem no edital é o cronograma, né, básico, onde que fala as datas e o que vai acontecer em cada data. Cronograma, quem não leu o cronograma, se quiser... Cronograma não, gente, o edital. Me manda um direct no Instagram que eu mando, tá? E aí, então vamos lá. Ano passado, o período de inscrição e envio da avaliação curricular foi do dia 15/9 até o dia 22/10. Gente, importante. Os documentos, né, para comprovação das coisas que fez para avaliação curricular, ele não é enviado depois que você faz a prova, tá? Tem alguns processos seletivos que tem essa diferenciação. Por exemplo, você faz a prova, se você passar na prova, aí sim que começa a segunda etapa de avaliação curricular. No Sofia não é assim. No Sofia você já manda os seus documentos da avaliação curricular no período da inscrição. Então, ficar atento nisso. A realização da prova foi no dia 8 de novembro, foi num domingo? Foi num domingo que eu fiz a prova. E aí, importante, uma coisa que eu não sabia. Quem ainda não sabe o que quer fazer, se quer fazer obstetrícia, se quer fazer neonatologia, tá em dúvida ou então quer tentar fazer a prova para as duas, o horário da prova é diferente, tá? O horário da prova de obstetrícia foi na parte da manhã e de neonatologia foi na parte da tarde. Então, se você quer fazer a prova para as duas, você pode fazer a prova para as duas. E aí você vai ter que pagar a taxa de inscrição para as duas e tudo mais. Mas enfim, dá para fazer, tá? São horários diferentes. E aí, no dia 10/11, saiu o gabarito preliminar da prova e o gabarito individual do candidato. Como que é isso? Lá no site deles, né, no site do candidato, quando você faz a prova, você não leva nada pra casa, você não leva gabarito. Você não leva prova. Importante, a gente não tem acesso às provas antigas do Sofia. O que eles fazem? Eles lançam lá na página do candidato o seu gabarito, né, eles escaneiam e lançam o gabarito que você preencheu e que você entregou. E lançam também o gabarito preliminar das questões, né? E aí tem como você corrigir o seu gabarito pelo gabarito preliminar. E aí, os recursos, né, de questões foram feitos no dia 11 e no dia 12 de novembro.
Vanessa, mas se eu não tenho acesso à prova, como que eu vou saber se tem alguma questão errada? De fato, né? Você não leva a prova, então não tem como você saber. Então, o que você faz? Sei lá, Vanessa, eu achei que eu errei muita questão e pelo que eu fiz na prova, pelo que eu estudei e tudo mais, eu não achei que eu fosse errar tanta questão. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai fazer a revisão da prova, entendeu? E aí você faz a revisão da prova o seguinte... Você marca lá no acesso que você quer fazer revisão e tudo mais, sei que. E aí, nesses dias 11 e 12, você vai até a Faculdade de Ciências Médicas, aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, pra fazer essa revisão da prova. E aí, lá eles te dão acesso à prova, entendeu? Eles te dão a prova de novo, você tem, acho que 2 horas pra rever a prova e ver o que você... A questão que você tem dúvida, que você quer questionar. Então, o recurso de questões é feito assim. Tá? Então, depois sai o gabarito definitivo e o resultado da primeira etapa saiu no dia 24/11. Resultado da primeira etapa o quê? Resultado as notas da prova, certo? Tanto da obstetrícia quanto da ANEL saíram no dia 24/11. O nome lá de quem tirou a maior pontuação, quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, lalala. Pelo gabarito, tem como você já ter uma noção, porque cada questão vale 0,8 pontos. E são 75 questões, então cada questão vale 0,8, somando 60 pontos. Então dá pra você, né, fazer esse cálculo aí antes de sair o resultado. Por exemplo, né, se você acertou 50 questões, errou 25, então você vai fazer 50 vezes 0,8 para você saber qual foi sua pontuação. Então, basicamente é isso. Sai a primeira etapa, e aí depois tem o resultado da análise curricular, e aí tem o recurso também para análise curricular, e no dia 19 de janeiro saiu o resultado final. O resultado final é a soma da sua pontuação na prova objetiva e a soma da sua pontuação na avaliação curricular. Então, quem tiver a maior nota tá aí selecionado, né, dentre as vagas disponíveis. Meu Deus do céu, Zico! O cachorro, gente, quase derrubou meu celular. Filho, dá um oi. Oi, filho. Enfim, quase derrubou meu telefone. Jesus Cristo. Então tá. Então vamos lá. Das vagas para residência em neonatologia, a gente sabe que a residência em neonatologia, a gente não sei se vocês sabem, né, na verdade, mas a residência em neonatologia no Sofia, ela é multiprofissional, ou seja, não é só para enfermagem. São 8 categorias, que é 9 vagas para enfermagem, 1 vaga para farmácia, 7 vagas para fisioterapia, 2 vagas para fono, 1 vaga para nutrição, 2 vagas para psicologia, 1 vaga para serviço social e 2 vagas para terapia ocupacional. A taxa de inscrição R$ 295 no ano passado, não sei se vai ter alguma alteração para esse ano, mas vai ser um valor bem caro, então para quem vai fazer a prova de neo e de obstetrícia, vai desembolsar aí R$ 600. Atenção para o prazo também de pagamento da taxa de inscrição. Gente, isso é muito importante, fica atento, tá? Não deixa passar, porque passou a data, já era. Tu não consegue resolver, não. Tu perde. E também nesse processo não tem isenção, tá, gente? Importante destacar. Ano passado, pelo menos, não tinha. Então, assim, não tem isenção. Você tem que pagar a taxa e é isso. Não... Então, você pagou, você não precisa mandar comprovante, tá? De pagamento, não. Você vai acompanhando lá o status, né? Lá no seu portal. Prova objetiva. A prova objetiva é de múltipla escolha, tem 75 questões e a questão vale 0,8 pontos. Distribuída da seguinte maneira: 20 questões sobre SUS, 15 questões sobre educação permanente em saúde, 15 questões sobre saúde pública e 25 questões sobre políticas de imunização e saúde materno-infantil, rede cegonha e atenção humanizada a recém-nascidos de baixo peso, que é o método canguru. Não existe questões específicas na prova de neonatologia de Sofia Feldman. Eu fiquei muito nessa dúvida.
Então, no início, quando eu tava estudando coisas específicas da enfermagem, tipo, exame físico do recém-nascido, todas essas coisas. Só que isso não cai, gente. É uma prova multi, não tem como, eles não vão fazer uma prova separada para cada categoria profissional. Então, não tem prova específica, tá? Não tem questões específicas sobre, por exemplo, uma determinada categoria. Então, o que vocês vão estudar? SUS, educação permanente em saúde, saúde pública. Aí, gente, saúde pública, tudo que você imaginar. Importante, caiu muita questão sobre epidemiologia. Então, estudem epidemiologia, tá bom? Estudem mesmo, real. E a questões sobre educação permanente em saúde, tá? São 15 questões, então assim, eles podem falar sobre tudo, então estudem muito também educação permanente em saúde, se aprofundem, tá? Não é só saber a diferença de educação permanente em saúde ou de educação continuada, não é só isso não, vocês têm que se aprofundar mesmo em educação permanente, tá? Em saúde. E questões sobre políticas de humanização, né? Que é a política de humanização, e saúde materno-infantil, que é saúde materno-infantil. O que vai cair? Rede cegonha e atenção humanizada a recém-nascido de baixo peso, método canguru. Só. Não vai cair mais nada, tá? Uma coisa que eu quero pontuar pra vocês. Na prova que eu fiz, caiu questões sobre aleitamento materno. Então é importante vocês estudarem sobre aleitamento materno, porque às vezes tem algumas categorias que não tem, né, não sei se estudam isso na grade curricular da graduação, por exemplo, psicologia, não sei se psicologia tem isso, então é importante também vocês estudarem sobre aleitamento materno, porque faz parte também do materno infantil, né, gente? Até porque o Sofia Feldman é o Hospital Amigo da Criança, então assim, a gente toca muito nessa questão de aleitamento materno na instituição. Então, óbvio que vai cair questões sobre aleitamento materno, então estudem aleitamento materno, tá? Então tá, eu queria pontuar pra vocês sobre essa questão que eu acho importante de não ter questões específicas pra prova de residência multi, tá, gente? Em NEO. A prova de obstetrícia, que é só pra enfermagem, tem questões específicas da enfermagem, óbvio, né? Mas a multi de NEO não tem específicas, tá? O mais específico é sobre aleitamento materno, então já dei essa dica pra vocês, vocês vão estudar sobre aleitamento materno, tá? E agora a gente vai pra avaliação curricular, que foi uma coisa também que eu tive muita dúvida, tá?